Olá, você que está nos assistindo. Esse é o Fórum de Debates de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, um canal que pretendemos realizar entrevistas com professores, pesquisadores, militantes e pessoas que tenham possibilidade de contribuir com esse debate. E no dia de hoje, 20 de setembro de 2018, estamos entrevistando dois professores que são muito especiais. No caso, um deles nós já entrevistamos, que é o professor Lacaz. Vocês já podem acessar a entrevista dele aí, dar o seu like. E nesse momento vamos entrevistar a professora Margarida Barreto, tá? Que é uma alegria imensa recebê-la aqui na nossa casa, né, e contar com a sua participação, tanto nessa entrevista quanto na mesa de logo mais, que é uma mesa que estaremos fazendo aberta ao público, né? A professora, então, Margarida Barreto tem formação em medicina, né? Ela é médica, fez medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública de Salvador, fez mestrado e doutorado em psicologia pela PUC, é professora instrutora do curso de pós-graduação em Medicina do Trabalho da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Também é professora convidada do curso de Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho, da USP. Também é professora convidada do curso de Medicina do Trabalho do Instituto Oscar Freire, do Departamento de Medicina Legal, Ética Médica, Medicina Social e do Trabalho, no módulo de Saúde Mental e Trabalho. Enfim, a professora Margarida Barreto tem ampla experiência, tá, na questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora, com foco muito específico para a questão do assédio moral no trabalho, tá? Então é uma honra, professora, recebê-la aqui e poder contar um pouco com a sua experiência, com o seu conhecimento, tá? Muito obrigada pela sua participação e também pela confiança no nosso trabalho, tá, professora? Agradeço. Eu que agradeço. E já peço então para você acrescentar o que quiser da sua apresentação e já faço a primeira pergunta, né? Quais são os principais elementos para que a gente possa compreender, ter em mente, ter clareza do que é assédio moral no trabalho? O professor Lacaz deu vários elementos aí para a gente pensar o que é o assédio. O assédio, eu poderia dizer para ti, né, enquanto humilhação no trabalho não é algo novo, porém nesses últimos 20 anos vem se intensificando de uma forma intensa, muito grande, alta, e eu te diria que leva uma relação direta com as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho. Hoje, quando você pega um trabalhador, ele está totalmente voltado para o empenho que lhe é exigido, não somente a jornada de trabalho. Hoje poderia-se dizer que um trabalhador vive em função da meta. Para ele é exigido a meta, qualquer que seja o setor desse trabalhador, qualquer que seja dentro da academia também tem metas, um operário tem que cumprir metas, ou seja, essa característica de exigência acentuada da meta, que se dá por uma pressão intensa, uma pressão psicológica, muitas vezes se dá através de uma gestão por humilhação. Então, quando a gente pensa em assédio moral, a gente está pensando nessas humilhações que se repetem ao longo da jornada de trabalho, que acomete a todo o coletivo daquele setor, daquela empresa, e está diretamente relacionado com a organização de trabalho, a cultura organizacional e outros aspectos aí, como eu divido as tarefas dentro do ambiente de trabalho. Então, assédio moral, se eu fosse resumir num conceito, é humilhações repetitivas para que você produza mais, para que você alcance a meta. O problema da meta hoje é que ela é fixa? Não, ela não é. Ela é mutável e ela muda, inclusive na própria jornada de trabalho, no mesmo dia. Então, esse aspecto de nunca ser fixa e sempre ser alternante para mais enlouquece qualquer trabalhador, sobrecarrega qualquer trabalhador. E isso é desesperador. E quando ele não consegue, aí vem uma cultura terrível dentro da própria empresa que o culpabiliza, e muitas vezes ele internaliza essa culpa e ele acha que de fato ele é o responsável por não ter alcançado ou ultrapassado a meta. Então, em poucas palavras, seria isso, o assédio moral. Margarida, você poderia trazer algum exemplo para as pessoas que estão assistindo
conseguir visualizar essa forma de humilhação repetida? Algum exemplo que você já tenha acompanhado, que você tenha conhecimento? O assédio moral, ele não é específico das pessoas, muitas vezes dizem assim, mas é o pessoal que está na produção, que está no chão da fábrica. Não, não é. Todo e qualquer nível pode ocorrer essa questão da pressão para produzir mais. Então, vou te dar um exemplo de 3 engenheiros em que eles começaram a não concordar com algumas situações que estavam acontecendo dentro da empresa e eles publicamente resolveram criticar. Eles passaram a ser totalmente isolados dentro da própria empresa e, por fim, 2 deles foram colocados na porta da empresa para anotar as chapas do carro que passava na rua. E eles foram. Só para você sentir a intensidade do que é uma pressão quando você depende daquele emprego para sobreviver, para manter tua família, manter teus filhos, e aqui você se submete, totalmente arrasado, humilhado, não só para si, diante de si, mas diante de todos os colegas. Um outro caso, a pessoa não consegue a meta, esse é bastante comum ainda hoje. A empresa, o gestor, que faz, que obedece, que cumpre as políticas da empresa, colocar aqueles trabalhadores para dançar, por exemplo, a dança da boca da garrafinha. Uma outra coisa muito comum é colocar na mesa daquele trabalhador, ou no posto de trabalho, ou se é dentro de um escritório, no seu computador, uma tartaruga, por exemplo, para mostrar o quanto ele não é veloz, o quanto ele não dá a produção. Ou seja, os exemplos são infinitos. Por exemplo, tivemos há muitíssimo pouco tempo uma grande empresa, a maior vendedora, fabricante de bebidas no Brasil, em que levava às 6 horas da manhã para dentro da empresa, para reuniões, para motivar, isso é uma coisa que as empresas usam muito, esse discurso da motivação, para motivar os trabalhadores, levar para prostitutas, garotas de programas, para que eles massageassem essas trabalhadoras e ficassem motivados sexualmente. Essa motivação, esse desejo aumentado ali com a massagem da prostituta, da garota de programa, ele terminava despejando essa motivação na linha de produção, ou seja, produzindo mais. Então, os exemplos são infinitos. É vergonhoso a gente pensar que no mundo do trabalho, em pleno século XXI, as empresas, no sentido de lucrar cada vez mais, de acumular cada vez mais, lancem mão da humilhação, lancem mão de uma gestão por estresse ou por humilhação, o nome que queiramos dar, para que as pessoas, os trabalhadores, produzam mais e mais. Para mim, isso passa como um desrespeito total à pessoa humana. Passa como uma indignidade, né, em relação à pessoa humana. Para mim, a questão do assédio moral, cada vez que você vai aprofundando, que você vai vendo os casos, que você vai ouvindo história de trabalhadores, que você vai constatando o que acontece no trabalho, é uma violação constante dos direitos humanos fundamentais. Então, é isso, num quadro muito rápido. Professora, dentro dessa questão do assédio moral, como que você vê a questão do reconhecimento, né? Tanto pela parte do sindicato quanto pela parte dos trabalhadores? Porque há situações que a gente sabe que eles acabam rindo, fazendo brincadeiras, os colegas, né, daquele que está sendo assediado. Então, isso acaba não gerando denúncias. Como que você vê isso, né? O reconhecimento do assédio moral enquanto um problema para ser enfrentado? No início é muito difícil você perceber, até porque o assédio muitas vezes se dá de uma forma muito sutil. Eu culpabilizo você, eu isolo você, eu coloco você separado dos outros, eu aponto as suas dificuldades em relação aos outros que estão dando a produção, ou eu pego um bastante produtivo para mostrar como exemplo e humilhar o conjunto ali dentro daquele ambiente de trabalho. Enfim, a pessoa, dentro dela, está internalizado dela, eu não dei o máximo de mim. Eu poderia ter dado mais. Ou seja, essa política ou essa ideologia da autoculpa, ela é muito intensa dentro das empresas. Então é difícil o processo, o tempo em que as pessoas caem a ficha, digamos assim, e eu estou sendo humilhada. Parece até que assim, no primeiro momento naturaliza, é direito dele. Naturaliza, inclusive, eu escuto muito isso, mas ele é nervoso a si mesmo. Ele sempre chega dentro do setor já gritando. E muito menos ainda eu te diria que eles fazem a correlação desse grito do gestor, desse grito do chefe com a forma de organizar o trabalho, ou seja, o que está por trás disso tudo? Eu dar produção mais. Ou seja,
mesmo quando se manifesta aqui na relação sociolaboral entre mim e você, tem uma organização que pressiona, tem uma política lá em cima de gestão que pressiona a todos. É quase que uma descida constante de pressão em todos os trabalhadores. Então o reconhecimento fica difícil no primeiro momento. Quando eu vou te contar uma história que aconteceu comigo logo que eu comecei a discutir a questão do assédio moral. Estava eu, lá pelos anos 2000, dentro de um sindicato, auditório cheio, e começo a falar, naquele momento, era novo o tema, começo a falar sobre o assédio moral. Lá do fim do auditório, me grita um homem: eu não lhe dei permissão para contar a minha história. Eu tomei um susto naquele momento. Eu não conhecia aquele trabalhador, não conhecia aquele homem, né? E recuperada do susto, eu continuei falando, né? Quando eu acabei a fala, as perguntas, veio aquele homem com umas flores desenhadas no papel e me entregou chorando. E aí foi que eu entendi o que de fato tinha acontecido. Naquele momento, ele depois me contou, se identificou. Por isso que ele disse: eu não lhe dei permissão para falar sobre a minha história. Ele se identificou de uma forma tão intensa que a forma que ele teve de me agradecer por ele estar depois do sofrimento, e você veja, quem sofre o assédio moral não é algo que passa, que esquece, que deixa para lá. É algo que permanece na alma. A dor é constante. E quando este homem ouviu algo que ele sentiu que ele tinha passado, a sua dor veio intensamente e ele compreendeu que tudo que ele tinha passado não era culpa dele. Era responsabilidade da empresa, da política da empresa. Então o reconhecimento é assim, às vezes se dá lento, às vezes se dá passo a passo. Em relação aos sindicatos, houve uma mudança, eu te diria assim, importantíssima em relação ao reconhecimento. Talvez porque quando nós começamos a pesquisa, foi dentro de um sindicato. Esse sindicato, sindicatos químicos, plásticos, farmacêuticos de São Paulo, ele pegou esse tema e começou a nós fazermos, a me dar uma certa liberdade de fazer encontros, palestras, trazer a Marie France, uma grande estudiosa do tema lá na França, enfim, trazer pesquisadores de outros países para a gente discutir aqui no Brasil e dar maior visibilidade a esse tema. Então, os sindicatos, eu te diria assim, com algumas diferenças de categoria para categoria, mas eles têm tido, sim, um reconhecimento da questão do assédio moral. O que aconteceu em todo esse, e ainda acontece, é que alguns, talvez por ser mais fácil, alguns sindicatos ainda colocam a responsabilidade do acontecido do assédio moral entre duas pessoas. Não. A manifestação do assédio se dá entre duas, entre três, entre quatro, naquele coletivo. Mas o que está na base desse assédio, nunca se pode esquecer isso, é aquela forma de organizar o trabalho, é aquela forma de distribuir a tarefa, é aquela forma de a cultura da empresa, não tomar uma posição de dizer, não vamos repetir, por exemplo, no assédio moral é muito comum você ter fofocas. Fofocas se repete ao longo do tempo. Fofocas em relação a uma conduta de uma pessoa, a uma cor de uma pessoa, a um ser gordo ou não ser gordo, enfim, as fofocas mais variadas possíveis em relação àquela pessoa, né? Então, os sindicatos têm tido uma postura assim diferenciada, dependendo da categoria, uns avançaram mais, uns avançaram menos. Tem algumas leis hoje no Brasil, em alguns estados, em relação à questão, estados e municípios, em relação à questão do assédio moral, mas eu sempre brinco dizendo o seguinte: a lei não anda sozinha, necessário que haja ação. E essa ação tem que ser dos trabalhadores em conjunto, representado pelo movimento sindical, que seja pelo seu sindicato de origem. Entretanto, tem uma coisa que me preocupa terrivelmente nesses últimos anos. Com essa fragmentação que você tem dentro do mundo do trabalho, com essa terceirização, quarteirização, eu diria até que a gente está hoje numa quinteirização. É uma loucura dizer isso, ou seja, você tem terceirizadas que contratam pessoas para trabalhar em outra, ou se, por exemplo, você vamos lá colocar, de uma empresa que faz produtos, costura. Você pode ter uma corrente, uma cadeia de terceirizações que vai se fragmentando. Então, por isso eu digo, o terceirizado quarteiriza, que o quarteirizado quinteiriza. Então, é uma linha de montagem fragmentada, vulnerável, sofrida,
em que envolve milhares de trabalhadores. Então você tem aí, ainda não tem uma presença tão intensa como deveria ter dos sindicatos, mas eu te diria que a gente avançou bastante em relação ao combate ao assédio moral. É preciso leis? Sim, por que não? Leis. Basta? Não. É preciso ação? Uma ação não individualizada. Não é você pegar, e eu vejo muito isso nos sindicatos pelo Brasil, não é A nem B. É você pegar o advogado, entrega o caso e aquele advogado vai para o combate no âmbito da justiça. Isso é pouco. É muito pouco. Então, se enquanto tanto médicos como sindicatos não ampliar a questão do campo de luta, muito pouco vai se obter no sentido de vitórias. Para eliminar, não é para minimizar, para erradicar o assédio moral dentro do mundo do trabalho. E para mim, a erradicação do assédio moral dentro do ambiente de trabalho está diretamente relacionado com a mudança na organização de trabalho. Sem essa mudança na organização de trabalho, a gente é quase falho, é quase uma ilusão a gente achar que de fato vai ter mudança. Agora, há uma coisa que é muito simples, e que nesse simples a gente tem, e cada vez a gente tem menos, é o respeito ao outro. Quando você falou em reconhecimento, você está falando em reconhecimento do trabalhador que sofre daquilo que ele passou, reconhecimento do sindicato em relação aos seus associados, daquilo que está acontecendo dentro daquela empresa. Dentro da empresa, esse reconhecimento é terrivelmente manipulado em relação à tua produtividade. Mas há uma coisa que nenhuma empresa no Brasil, ou pouquíssimas tem, eu conheço muito pouca, que é o respeito ao trabalhador. E esse é um aspecto muito sofrido, muito dolorido, quando você pega um homem ou uma mulher que deu o máximo de si e sequer é reconhecido dentro daquilo que faz. Então é esse mais ou menos o quadro que a gente tem. Professora, quando há esse reconhecimento por parte da pessoa que sofre, né, às vezes por parte do sindicato, como que tem sido, que chega até você, né, esse processo é na justiça? Como que tem sido esse combate? O que tem sido feito? Porque se é na justiça, o trabalhador pode provar isso como? Olha, o trabalhador, ele pode provar, mesmo sendo algo que é subjetivo, algo que se manifesta na relação com o outro, algo que está dentro do campo do que a gente chama riscos psicossociais, que está toda aquela questão aí da divisão de tarefa, do reconhecimento ou não, da exigência, como eu faço essa exigência da meta ou não, enfim, há uma série de componentes aí e que pode sim ser, é possível sim ser reconhecido. Como é esse reconhecimento? Não tem medição, não é um risco que dá para você, não existe aparelho para medir sofrimento, não há sofrímetros, mas o que a gente orienta e que a justiça também tem acordado com isso, tem concordado, é a pessoa, na medida em que é humilhada a primeira vez, se a pessoa que a humilhou chega e pede desculpas e não repete, tá bom, vamos parar por aí. Mas se aquele que humilhou, no dia seguinte, nova humilhação, outra humilhação, e essa humilhação se repete no tempo, já não é mais algo acidental da personalidade, do nervosismo daquele chefe. Então ela deve anotar cotidianamente aquilo que acontece com ela. A outro aspecto que é importante, juntar provas. A justiça trabalha com provas. Como você vai provar aquilo que não é quantificável? Então, além da sua história, que você anota, ou que você grava, esse diário que você constrói, você, digamos, foi um médico porque você começou a ficar muito triste, a não dormir direito, a ter pressão alta em consequência do próprio trabalho, das pressões que você sofre no trabalho, aquele profissional que te deu uma receita que seja, que te deu um atestado, isso serve como prova. Então é todo um processo, até você acumular as provas do ponto de vista da justiça. Se você tem uma enfermidade que exige a ida a um médico, por exemplo, você percebe não só que não está dormindo correto, que está ficando muito triste, que tua digestão está ficando prejudicada, que você tem tido pensamentos repetitivos, constantes, que na segunda-feira, só o fato de você pensar que está voltando para a empresa, teu coração bate aceleradamente, enfim, vários sintomas sinais que podem ir acontecendo. E se você vai a um médico ou da empresa,
Realmente, se você vai no mérito da empresa, não vamos ter ilusão, não vai dar absolutamente nada na maior parte dos casos. Mas você vai a um médico do trabalho que elabora um laudo dizendo que aquilo que você está sentindo tem a ver com a organização de trabalho, tem a ver com o tipo de trabalho que você faz, né? Obviamente que pode-se a partir daí se estabelecer o nexo causal. Nós temos hoje no Brasil inteirinho muitos casos de depressão cuja origem, cuja causa está lá determinado como assédio moral. Aqui eu aproveito para dizer o seguinte: o assédio moral não é doença, que muitos profissionais confundem. Às vezes a gente diz o seguinte, que muitos profissionais orgânicos trabalharam para a empresa no sentido de negar ou diminuir ou fazer com que não houvesse uma compreensão correta do que é o assédio moral. Assédio moral não é doença, assédio moral é uma forma de administrar, é uma forma de gerir aquela empresa, aquele departamento, aquele conjunto de trabalhadores, assim como o assédio moral é uma forma de violência, é uma forma de humilhar o outro, exigindo um determinado resultado dentro do seu trabalho. Então, você juntando todas essas provas, você já tem um nexo causal que pode, sim, a partir da patologia que você tem, foi uma depressão, emitir uma CAT ou o SINAM, uma comunicação de acidente do trabalho, ou mesmo essa comunicação aí é através do SINAM. Tem tido vários casos no Brasil hoje em relação a essa questão, principalmente São Paulo, foi o primeiro estado a ter a primeira comunicação de acidente de trabalho, mas por depressão, mas também depois foi Recife, e hoje tem vários casos infelizmente, de pessoas com transtorno mental em consequência das condições de trabalho. Óbvio que houve uma tentativa muito grande de tentar banalizar, naturalizar essas depressões, essas crises de choro, essa insônia e tantos outros sintomas que acometem uma pessoa que é assediada. E tem sido e foi uma luta muito grande, constante, cotidiana, para mostrar que toda essa sintomatologia, se nos anos 80 nós tínhamos uma organização de trabalho que exigia intensamente movimentos repetitivos e era responsável na base pelo surgimento das lesões por esforços repetitivos, hoje a gente tem uma exigência mental. Você é desempenho, você é meta, você só vale, só fica nessa empresa se você produzir. Se não produzir, se não vender, está fora. Agora me diga, como é que uma pessoa pode pensar, um homem ou uma mulher, que é arrimo, sustento da família, pode pensar em perder esse emprego? Ele se submete. Ele aceita, entre aspas, ser sujeitado, ser humilhado. É quase um processo de, não consciente, mas de autoproteção, de se alienar de tudo aquilo que está acontecendo com ele. Então é uma situação bastante complexa ainda, que eu te diria assim, o grande desafio é como esse médico que lida com a questão de saúde mental, e nós, eu acho que o professor Lacaze colocou aí claramente, nós temos uma formação ainda hoje, século XXI, uma formação positivista. A gente só consegue compreender aquilo que a gente mede, aquilo que a gente palpa. Como você vai medir sofrimento e como você vai estabelecer que de fato aquele trabalhador, que existe em nosso meio ainda um discurso muito forte que o trabalhador finge, que o trabalhador é mentiroso, que o trabalhador é um vagabundo, que o trabalhador está encostando o corpo, que ele não quer trabalhar. Então, como você desfazer essa história, ou seja, virar pelo avesso, trazendo o real de algo que não é mensurável? Esse é um grande desafio. Então, o nosso desafio hoje é que médicos não só se sensibilizem para discutir a questão da saúde mental, mas que também auditores do Ministério do Trabalho e Emprego comecem a pensar em fiscalização da saúde mental, do sistema mental. É possível? Claro que é possível. Claro que é possível. A diferença grande, qual é? Precisa que você, médico, ou as pessoas que trabalham no campo da saúde, tenham uma paciência e o respeito para ouvir o trabalhador. Não pode ser uma consulta de 5 minutos que aquele trabalhador vai me contar a história e que eu deduza em que de fato aconteceu aquilo que ele está me dizendo, o assédio moral, as violências repetidas. Constatado isso, eu posso ir sim na empresa fazer uma vigilância. Como? É possível. Eu já fui acompanhando a auditora fiscal e é possível sim.
também não pode ser em 1 hora nem em meia hora. E não pode ser também na presença ao conversar com os trabalhadores dos altos gerentes. Tem que ser numa relação com os trabalhadores em uma sala, separadamente, em que cada um separadamente conte o que está acontecendo dentro daquela empresa. Então você vê que já demanda um tempo muito grande. Não é uma fiscalização que você faz uma só vez. Às vezes precisa voltar 2, 3, 4 vezes. E Às com vezes, essa demanda de trabalho, para eles interromperem e ir para essa sala contar o que está acontecendo, exatamente. já é Às também vezes, um grande limite. E às vezes você tem assim a dificuldade de as pessoas que estão do lado de fora. Eu vou te contar uma outra história que aconteceu comigo. Um desembargador, uma vez, publicamente ele disse assim: eu queria pedir desculpa, Margarida, porque toda vez que ela falava da questão do assédio moral, eu achava que ela fantasiava muito. Até o dia que eu peguei um caso de uma empresa X, em que não só humilhava homens e mulheres publicamente dentro de um auditório, mas as mulheres que não davam produção, aliás, as mulheres são as mais humilhadas dentro do ambiente de trabalho, né? Mas as mulheres que não davam produção, eles ofereciam para programas sexuais com os trabalhadores produtivos. E as pessoas não conhecem o que é o mundo do trabalho na essência. Um trabalho é objetivo, tem histórias e histórias marcantes. Bem, as mulheres que se negavam a sair para fazer programa sexual com os colegas produtivos eram queimadas com cigarro. Eram queimadas com cigarro. Então esse desembargador conta a história publicamente, pede desculpa publicamente, que ele disse: olha, a partir disso que chegou aqui a mim, eu não queria acreditar, mas só vinha a Margarida na minha cabeça, o quanto eu julguei incorretamente por não conhecer. E é isso. As pessoas julgam incorretamente, superficialmente, por não conhecer o que é o real, o que é o objetivo, o que é que de fato existe no interior das empresas. O discurso é um. Todas as empresas falam em sustentabilidade, toda empresa tem uma missão, toda empresa tem valores. E como é que isso se dá na prática cotidiana? A respeito, só para você ter uma ideia, grande parte, eu não estou falando aqui de pequena empresa, aliás, sem nenhum preconceito, mas o meu olhar foi voltado para grandes empresas, para multinacionais, é que tem o discurso mais forte. Então, muitas trabalhadoras e trabalhadores sequer têm direito a fazer suas necessidades fisiológicas. Eu peguei uma empresa uma vez que ela colocava dentro do banheiro das mulheres uma câmara. Para que precisa uma câmara? Para vigiar o quê? Quebrando, rompendo, invadindo, por isso que eu digo, é uma violação constante dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Então, às vezes eu penso assim, esse tipo de empresa que tem um discurso tão forte, que não cuida dos seus trabalhadores, que sequer notifica as doenças visíveis, quantificáveis, como as ledortes, há uma subnotificação muito grande. Imagina se vai notificar ou se vai aceitar que há notificação das questões de transtorno mental. A tendência maior, ou mais tranquila, é que não se notifique e culpabilize a pessoa. E que se aquela pessoa chatear muito, demite. Vou te contar, estou conversando aqui e me veio um caso de um engenheiro. Só estou contando o caso do pessoal que tem nível universitário, para a gente não achar que não, isso é bobagem. Um engenheiro em que ele era de uma terceirizada e trabalhava para a Petrobras. Ele começou a observar no grupo que os trabalhadores da terceirizada tinham péssimas condições, não recebia o equivalente, e ele então, enquanto engenheiro, numa situação melhor do ponto de vista do salário, resolveu tomar as dores dos trabalhadores e lutar pelos trabalhadores. Foi a gota d'água. Você não pode ser solidário. Você tem que ser solidário com o capital. Ele quer você lá meia-noite, você tem que ir. Ele quer você durante 12 horas, você tem que ir. 14 não interessa, você tem que ir. Trabalhar até 3 horas da manhã não interessa. Aí ele não vai te pagar a hora essa, não interessa, você tem que ir até agradecer, né? Esse tão honroso convite de você fazer uma jornada prolongada. Então esse trabalhador, engenheiro, foi isolado, eu tenho fotografias desse homem, e ele foi colocado. E é terrível a foto, porque ele foi colocado do lado de fora da empresa. Chovesse ou fazesse sol no horário do trabalho dele, ele estava sentado. E o mais interessante, aqui estava a cadeira dele e aqui as latas de lixo.
Não precisa falar muito o que é que a empresa estava vendo nesse trabalho. Um lixo. Já não prestava mais para a empresa. Não demite. Você pode me perguntar, mas por que não demite? Chega um caso desse. Não, não demite. Força você a pedir demissão. Para a empresa é muito mais econômico, e a empresa visa lucro, qualquer que seja ele. É muito mais econômico que o trabalhador peça demissão do que a empresa demiti-lo. Este homem, quando eu o conheci, ele tinha 6 meses nessa situação. Todos os dias ele chegava na empresa, ele ia para o lado de fora da empresa, ficava sentado junto à lata do lixo, e até os amigos. Isso é o que é mais dolorido para qualquer trabalhador que sofre humilhações dentro do trabalho, é ser isolado pelos próprios colegas. E aí até você entende por que esse isolamento. É o medo de ser o próximo. Não é por ter sido mau caráter, mas o próprio capitalismo vai estimulando essa indiferença em relação ao sofrimento do outro. E nessa insoferiência culpabiliza mais ainda o outro que não está dando as condições, produzindo aquilo que... Imagina um trabalhador, engenheiro, se meter com os operários. Ah, não, que é isso? Isso é demais. Então isso a empresa não suporta. Se você vier com um chicote batendo, de uma forma metafórica que eu estou dizendo, como metáfora, mas batendo os trabalhadores para que trabalhe mais para aquela empresa, aí você é até agraciado, você é até homenageado, você é até... Olha, eu tenho visto, por exemplo, empresas, porque o trabalhador não deu produção, empresas grandes, não estou falando de pequenas, colocar um caixão de defunto e colocar um boneco dentro daquele caixão com o nome da pessoa que não deu a produção no mês. Dá para você imaginar o que significa isso para um trabalhador? Esse tipo de humilhação pública. Então as humilhações são as mais terríveis, as mais desumanas possíveis. Então quando você pensa o que fazer, tem muito por fazer. Fundamentalmente os sindicatos, a gente sempre orienta até hoje que o trabalhador procure seu sindicato. Procure seu sindicato, denuncie, mas a gente vê que tem uma falha aí, porque ele passa para o advogado e não se envolve em ir lá no Ministério do Trabalho e Emprego, exigir uma vigilância dentro daquela empresa, levantar as condições de trabalho, levantar como é que está se dando aí a gestão dentro daquela empresa, levantar como é a cultura dentro dessa empresa, se reproduz ou não, se permanece ou não com essa questão do assédio. Então, há muito por que fazer. Então, obrigada, professora. Nós vamos então encerrar o primeiro bloco de entrevista aqui com a professora Margarida Barreto. Tá? Pedimos para você que está nos assistindo para dar o seu like, para colocar seus comentários. Afinal de contas, estamos em construção desse fórum, desse canal. Contamos com a sua participação. Deixa aí sua mensagem, sua sugestão, que a gente vai tentar aprimorar o nosso trabalho aqui. Tá? No segundo bloco, então, em seguida, aqui a gente vai voltar com a discussão da relação da reforma trabalhista com possíveis situações de assédio moral no trabalho. Esse é o canal Fórum de Debates de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e no dia de hoje, 20 de setembro de 2018, estamos entrevistando a professora Margarida Barreto. No primeiro bloco, ela já falou sobre o assédio moral, o que é o assédio moral, como se dá o seu reconhecimento, como que o trabalhador pode provar na justiça os casos de assédio moral e as possibilidades de enfrentamento desse problema. E agora, nesse segundo bloco de entrevista, a professora vai fazer um foco específico de alguns aspectos da reforma trabalhista, da Lei 13.467 de 2017, também da terceirização irrestrita e a relação aí com assédio moral no trabalho. Então, professora, por favor, a partir das mudanças postas pela legislação aí do trabalho, sobretudo a flexibilização, desregulamentação dos direitos do trabalho, como você vê a relação com
possíveis situações de assédio moral no trabalho? Intensificação das práticas de assédio. Eu não vejo outra forma. Um trabalhador que já é contratado por horas, ou não é reconhecido formalmente enquanto trabalhador, ou já ainda totalmente fragmentado, no sentido de que tem que permanecer o tempo que aquela empresa exigir dele. Não pode dizer um não. Eu não posso considerar que isso são condições dignas. Eu estou colocando muito superficialmente do que acontece. Então, a reforma ou a deforma trabalhista vai deformar mais e mais e mais e mais as relações interpessoais, sociolaborais, dentro do ambiente de trabalho. Se hoje você já tem uma política de isolamento, uma política de fazer com que você não crie laços de amizade, não crie laços fraternos com o outro, não dê ajuda mútua, um colega teu está com dificuldade, você não pode ajudar. Imagina numa situação de terceirização, que você não tem nenhum vínculo com a empresa, a não ser este de trabalhar, como você pode ser solidário? Como você vai perder tempo para ensinar ao outro algo que ele está recém entrando dentro daquela empresa? Ele se vire como eu estou me virando. Ou seja, a fragmentação com essa deforma, leva também a um isolamento acentuado entre os trabalhadores, a um distanciamento muito grande entre os trabalhadores, a uma alienação acentuada entre os trabalhadores e de si também. Ele não tem nem tempo para saber o que é que ele está fazendo, ou o que ele está fazendo, para onde vai, que finalidade tem. Ele tem uma preocupação. Aquele dinheirinho que ele vai receber, como uberizado, como qualquer que seja, por exemplo, hoje, a gente já tem de uberizados pessoas com nível universitário em torno de mais de 4%. Isso é algo para a gente pensar. Quando vocês pegarem um Uber, por exemplo, pergunta a profissão do motorista. E vocês vão ter surpresas. Então isso vai se acentuar. Essa fragmentação, essa desregulação, porque não acontece só nas relações de trabalho, acontece na minha vida. Isso afeta a minha vida, afeta a minha família. Eu trabalho e só recebo naquelas horas que eu trabalho. Eu encontrei um trabalhador há uns 4 anos atrás na Inglaterra, um jovem de seus 23 anos, ele trabalhava numa empresa, ele foi demitido, trabalhava numa empresa e ele me mostrou o celular dele. E eu fiquei impactada. Ali estava mostrando a escala que ele recebia semanalmente de uma determinada empresa para as horas que ele ia trabalhar. E ele só ganhava aquelas horas que ele trabalhava. Ele não tinha nenhum vínculo a não ser esse. E eu disse assim, mas você não dá para você arranjar outro? Ele, não, porque se coincidir os horários eu perco essa empresa. Então veja, você fica um escravo, que você fica preso àquela empresa, pelo mínimo que ela vai te pagar, mas você fica empresa porque você tem dívidas, você tem que comer, você tem que pagar luz, você tem que pagar aluguel. Então um escravo diferente, um escravo endividado que nada recebe para sobreviver. Então é perverso. E o mais triste desse momento atual, que eu percebo dentro das empresas, é o cinismo. Não só das empresas, mas até governamental. É o cinismo em dizer que vai ter mais emprego. Que tipo de emprego? Vulneráveis? De péssima qualidade? Qual é a proposta? É matar os trabalhadores? É essa a proposta, no fim, que está aí colocada? De uma forma sutil, sem armas? Não preciso armas para matar, eu mato de fome. E não precisa muito, se a gente olhar o que é hoje. O professor Lacaz colocou aí a questão do número de desempregados hoje que a gente tem no Brasil, que aumentou acentuadamente nesses últimos 2 anos. A gente tem praticamente 4 uruguais de desempregados que ocorreram nesses últimos 4 países uruguais nesses últimos 2 anos. Se você der uma voltinha em São Paulo, capital, você vai ficar assustada, revoltada, um misto de tristeza, quando você passa, por exemplo, no Minhocão, ou quando você passa, por exemplo, na Paulista, ou quando você passa, por exemplo, na 14 Bis, e tantos outros lugares. E se você tiver um pouquinho de paciência de parar, sem medo nenhum, porque são trabalhadores que ali estão, e conversar com aqueles trabalhadores um pouquinho, e eles confiarem e ouvirem as histórias deles, você vai ver que tem 4% dos moradores de rua hoje em São Paulo, nível universitário. Você sabia disso? Quando você olha esse pessoal que está na rua, a maior parte são homens. E ainda você escuta alguns discursos dizendo que são vagabundos. São vagabundos?
resultado de uma fragmentação dentro das relações de trabalho, resultado de uma mudança na legislação, ok, você arranja emprego, esse é o discurso federal, que vai aumentar a oferta de emprego. Que tipo de emprego? Com que salário? Como essas pessoas vão manter uma vida digna? A gente pode falar em dignidade? O que é dignidade, afinal? Né? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer, para que a gente possa compreender o que de fato, quais são as causas dessas mudanças, a quem elas vêm favorecer. Eu posso te dizer o seguinte, que para mim elas não favorecem em nenhum momento aos trabalhadores. Para mim, toda essa fragmentação, todas essas mudanças na lei, favorece ao grande capital, né? Favorece ao sistema financeiro. Se você tem, você é bem-vindo. Se você não tem, por favor, desapareça. E se for um desaparecimento pela morte, é por incompetência sua. Você não deu o máximo que deveria ser dado. Esse é o discurso. E desvendar, desfazer, tirar a roupa desse discurso é fundamental para a gente pensar em soluções, né, conjuntas para mudar essa situação. Nada é eterno, a história está cheia de exemplos, pode haver mudanças, mas as mudanças não são espontâneas, muito menos por ordem do Divino Espírito Santo. Elas precisam da ação humana, da ação do homem. Não a ação do homem de uma forma como alguns propõem. Não é essa a ação. É a ação dos trabalhadores como um todo, tentando e pensando em uma sociedade fraterna, justa, né, em que o emprego seja de fato um emprego digno e não um emprego que maltrata, que faz o indivíduo sofrer. Professora, dentro dessa questão do discurso, no momento da reforma trabalhista, a gente de fato recebeu da parte do governo, da equipe econômica, da televisão, né, da grande mídia, um discurso de modernização, né? E acompanhou esse discurso a fala do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Ives Granda, que esteve no Senado no momento do debate, e ele colocou ali a sua versão a respeito das multas por danos extrapatrimoniais, ou seja, o dano moral, o dano à vida, o dano à imagem, né? E na visão dele, o trabalhador não pode, quando sofre um dano moral, um dano à vida, um dano à imagem, não pode receber um valor alto de indenização, porque isso causaria uma vantagem para ele, né? Então, foi naquele momento defendido, e isso passou na reforma, que o dano extrapatrimonial seja vinculado ao salário da pessoa, né? Então, aqui dentro da universidade, nós teríamos diferenças se um professor e um trabalhador de outro setor, né, com uma remuneração inferior, sofressem os mesmos danos, a remuneração está agora vinculada ao salário, né? Então, isso causa muitas vezes, eu penso, uma vantagem para essas empresas que pagam baixos salários, né? E aí, então, é vantajoso fazer uma organização violenta do trabalho, um assédio, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, esse discurso de uma pessoa que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né? Que vai engrossar essa teoria aí, né, entre aspas, da modernização das relações de trabalho, que tem por pressuposto essa maior violência, essa maior cobrança, maior apropriação da mais-valia, né, que é você trabalhar muito mais e receber menos. Todo o objetivo é fortalecer o capital cada vez mais. Não é à toa que também em 2016 e 2017 houve um aumento acentuado em termos de diminuição, então aumento de ganhos e uma diminuição dos novos ricos. Ou seja, cada vez mais a gente tem menos pessoas bilionárias, não milionárias, bilionárias, né? Só para você ter uma ideia, no planeta hoje, 8 grandes bilionários têm a riqueza de 100 milhões de pessoas. E se você aumentar para 1%, então esses dados são totalmente extravagantes, extrapola qualquer raciocínio lógico, né? Então, todas essas mudanças, óbvio que favorece o grande capital. Você estava falando aí, e eu me lembrei de uma história de uma trabalhadora
em que ela entrou com processo depois do assédio moral intenso que ela sofreu durante mais de 2 anos e na hora lá do pagamento final, da conclusão final, foi pago para esta mulher R$1.000 em 2 vezes. A dor do pobre tem um preço. Um ministro, se é humilhado, tivemos exemplo recente, tem um outro preço. Está aqui também uma questão de classe social. Você não vale nada, você é um trabalhador da base. Você é um grande capitalista, você merece sim ser reconhecido que você foi lesado, que sua moral foi danificada, teve alterações, né? Então, essa trabalhadora que recebeu R$1.000 em 2 vezes, para mim é uma nova humilhação. De onde? Da empresa? Não, do próprio sistema. Através de quem esse sistema? O sistema judiciário. A própria lei, a própria legislação, não a legislação em si, ela não tem vida sozinha, mas os próprios legisladores, né, humilham mais uma vez essa mulher. Ela, quando eu peguei essa trabalhadora a segunda vez, que ela me vem contar essa história, né, o quanto ela estava se sentindo acabada, e ela disse assim, eu me sinto humilhada. 1000 vezes não tivesse entrado, porque eu fiquei marcada, e é verdade. R$1.000. A honra não tem preço. A ética não tem preço. A dignidade de uma pessoa não tem preço. Então, você balizar o pagamento pelo salário, pela classe social, óbvio, quem ganha R$900 é a empregada doméstica. Quem ganha 200 mil por mês, e há quem ganhe 200 mil por mês, é o mínimo possível de pessoas. Então, você balizar o ganho que uma empresa ou que uma empresa deve pagar como se aquele sofrimento fosse diferente de um alto executivo, é de uma maldade, é de um cinismo, é de uma indiferença à dor do outro, é de uma banalização. Eu, às vezes, digo assim, a gente está na barbárie, ou caminhando para ela, né, em que você naturaliza a violência e você barbariza as relações. Peraí, isso é capitalismo? Mas isso é capitalismo em que momento dele? É o momento mais cruel, talvez, eu não sou especialista nisso, e talvez eu esteja dizendo uma bobagem, mas é o momento mais crucial, mais perverso do capitalismo financeirista. Em que você tem dinheiro, ótimo. Não tem, você está fora. Para que você vai ganhar dinheiro? Para desperdiçar? Mas a outra ou o outro precisa daquele dinheiro para mudar o seu carro, enfim. N coisa, ou nem precisa, porque já tem um carro último. Então, até no valor, existe a questão de classe aí colocada. Quem ganha, toda mudança tem sido feita para fortalecer o capital, para fortalecer esse pequeno grupo que comanda o planeta, não é nem o Brasil, o planeta. Então não dá para a gente concordar. Professora, agora já para a gente ir concluindo, né, até você já fez no primeiro bloco comentários sobre o papel do sindicato, né, no enfrentamento do assédio moral, né, mas o que mais nós poderíamos trazer para esse debate, até porque os sindicatos também estão fragilizados, né, como a sociedade vai enfrentar esse estado de coisas, que é essa violência que ocorre de múltiplas formas, né, a gente já vimos no primeiro bloco a questão do assédio moral, mas agora você traz também essa violência quando se recorre à justiça, né? Quando se busca uma reparação do dano. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco isso, os caminhos, né? Se é que há esses caminhos para a organização, para o enfrentamento. Olha, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E dizendo isso, queria dizer que o desafio é muito grande para os sindicatos, como todo. Mesmo aqueles que avançaram um pouquinho mais na discussão do assédio, é organizar. Acho que o grande desafio, não sei como o professor Lacaze vê isso, mas é a organização. Se perdeu no meio do caminho essa capacidade de entrar em contato com a base. Se perdeu no meio do caminho essa escuta da base, compreender a base. Infelizmente, muitos dirigentes sindicais no Brasil inteiro, e não só, até na América Latina, e isso não foi à toa, isso tem um dedo também do grande capital no meio da história, envelheceram e continuam sendo dirigentes sindicais. Não estou falando que ao envelhecer eles não devessem participar, não é isso. Mas eu estou falando que a responsabilidade seria maior
para a formação das pessoas, para estar lá em contato com a base. A base não quer o sindicato só nas festinhas. A base que é o sindicato, quantas vezes eu via, eu procurei aqui o sindicato e eles disseram que isso é bobagem, que todo mundo passa. A base não quer isso. A base procura, quer ser escutada minimamente. E quer também que esse sindicato diga assim, eu estou com você, nós vamos brigar. Não, quando você transfere a responsabilidade ou para o médico, para um advogado, você abriu mão. Como é que você vai formar pessoas em festas? Só festas. Como é que você vai formar pessoas só em grandes palestras, em que escolhe um tema? Tá legal, mas eu não estou falando dessa formação. Ela é cotidiana. Amém? Ela é onde o trabalhador mora também. Quando você tem essa fragmentação dos trabalhadores, que ele é um terceirizado, que hoje ele está no setor plástico, amanhã ele está no setor calçadista, depois de amanhã ele está na costura. Ele não tem um sindicato, não existe sindicato terceirizado. Logo, logo vai surgir, né? Não existe sindicato para terceirizados. Como é que você vai, então, organizar? Eu creio que o desafio é muito grande. E se nós continuarmos, o professor Lacaze deu alguns exemplos até positivos. Tomara que isso comece a acontecer ou venha a acontecer no país. Eu acho que a gente tem sempre que manter a esperança, mas não a esperança no sentido de esperar, a esperança ativa. A esperança de ir lá onde me querem. A esperança de ir lá onde estão querendo ver alguma coisa diferente. Né? Onde estão querendo também ter uma esperança de mudanças. Porque não tem felicidade em alguém que vê seu filho chorando por fome, né? E dizer, Deus vai me ajudar e quem sabe daqui a um ano eu tenho alguma coisa. Né? Eu às vezes vejo com muita preocupação um fenômeno que está acontecendo de uma forma quase sutil, mas muito firmemente, né, nas periferias, fundamentalmente, né, em São Paulo, não sei, nas cidades do interior, né, nos municípios, mas na capital, principalmente nas periferias, Zona Sul, Zona Leste, fundamentalmente Zona Norte, né, o envolvimento de facções e a oferta de pequenos trabalhos, como venda de droga. E por outro lado, eu tenho uma outra realidade hoje, totalmente distinta dessa, de pessoas, nível universitário, alta executiva, que para aguentar o ritmo da empresa, também vai para a droga. Que é isso? Que mundo é esse? Não estou culpando que é a ausência do sindicato, mas ele tem que estar mais presente, tem que mudar a forma de fazer política, de se comprometer. Se você me perguntar qual é, de novo eu vou te dizer, caminhante. Não há caminho, o caminho se faz ao caminhar, não tem receita para isso. Então, com isso aí, eu acho que o desafio para cada um de nós é muito grande, muito intenso e deve ser bastante comprometido. Nós não somos mais crianças, nem eu, nem o professor Lacaze, né? E, no entanto, a gente continua com essa vigor de continuar combatendo, denunciando, resistindo a todas essas práticas que vêm destruindo essa relação aí dos trabalhadores com eles mesmo, dos trabalhadores em sua família, e só vem acentuando uma relação que já era totalmente distinta, dicotomizada. Capital, trabalho. Mesmo quando ele é chamado colaborador, ele nunca foi colaborador, só se ele colabora com a própria exploração, sem saber que está sendo colaborador da própria exploração. Então há que mudar, o desafio é muito grande, há que organizar, né? Há que dar formação a essas pessoas, né? Acho que a professora finaliza aqui a entrevista trazendo questões muito importantes e que se relacionam até aos objetivos da criação desse canal, né? Que nós estamos aí batalhando para fazer, com o objetivo de levar esse debate, né, para que chegue até mais pessoas, oxalá a classe trabalhadora, né, que possa ouvir e pensar sobre as suas condições de trabalho, porque muitas vezes no seu cotidiano, e nós temos visto isso no trabalho de extensão no sindicato aqui em Franca, dos sapateiros, né, é muito difícil a pessoa parar e reconhecer aquilo que ela está sofrendo, porque está tão introjetada ali naquela organização, né? Então a gente espera que esse fórum também seja um dos veículos, né, para que se consiga então
levar mais adiante esse debate. Mas então a gente passa a palavra para as considerações finais, o professor Lacaze, agora a gente faz em conjunto, né? Então, mas eu registro aqui o profundo agradecimento desse nossa primeira entrevista, né, com duas pessoas que eu admiro muito e agradeço profundamente a participação e a presença de vocês aqui na nossa faculdade e nesse projeto, né, que é para nós também um voto de confiança. Então, muito obrigada e fique à vontade para fazer as considerações finais. Eu agradeço de novo, né, a presença aqui, o convite de estar aqui participando dessa primeira entrevista, né, do canal aí, que vai, acho que, ser um importante veículo aí para discussão, né, com a população, com os estudantes, trabalhadores, e me colocar à disposição para colaborar nesse projeto, naquilo que tiver ao meu alcance, né, como a professora Margarida falou, a gente que é jovem há mais tempo, né, tem tido uma certa participação, mas eu acho que tudo que puder somar no sentido de a gente resgatar a solidariedade, né, o companheirismo, a perspectiva de vivermos em solidariedade, eu acho que é fundamental, né? Alguém já disse que é ou uma situação ou a barbárie, né? A professora Margarida falou que nós estamos indo para uma barbárie. De fato, do jeito que as coisas estão caminhando, precisamos tomar muito cuidado, porque essa situação realmente é muito preocupante. A ponto, inclusive, de estarmos aqui na véspera de uma eleição, né? E uma situação extremamente polarizada, né? Que a gente acha que tem que ter uma possibilidade de superação no sentido de que mantenhamos, né, o que a gente conquistou do ponto de vista da sociedade democrática. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado. Nós que agradecemos. Também, professora, agradeço o convite. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, cansada dessa. Aí vindo de um ritmo muito intenso, mas quando você convidou, eu não tive dúvidas, apesar do cansaço. Então eu que devo pedir desculpas, agradecer e pedir desculpa pelo meu cansaço, por não estar dando o melhor de mim. E eu queria reforçar aí as palavras do professor Lacaze, me solidarizar com ele na prática, nas ações, contigo também, com todos. Mas eu queria deixar um poema para os trabalhadores, fundamentalmente, de todos os setores, como aqui é calçadista. É um poema do Mário Quintana, é uma estrofe, na verdade, que eu acredito que a poesia, nesses momentos de dores, de sofrimento, de tristeza, ela termina nos dando um certo otimismo para continuar esperançando, continuar andando, continuar fazendo, né? E o poeminha dele, a estrofezinha dele, diz o seguinte: se as estrelas são inacessíveis, ora não é motivo para não querê-las. Que tristes seriam os caminhos se não fosse a presença distante das estrelas. Que nós continuemos o caminhar. Muito obrigada.